quero desejar um bom dia na santa e gloriosa paz do Senhor para todos que se encontram presentes aqui na nave da igreja e a você que está na live acompanhando mais essa escola dominical. Quero solicitar aqui meu companheiro, professor Léo, que faça uma oração e daremos sequência à lição de hoje, que é o drama de Jó. Amém. Compete o nosso palavra do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria estar aqui nesta manhã. Oremos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu sou grato ao Senhor por estar aqui nesta manhã, meu Deus, diante da sua presença, dos seus servos, ó Pai. Meu Deus, nós temos certezas que o Senhor será conosco. Meu Deus, que o Senhor tocará no coração dos seus filhos através da pregação da sua palavra, meu Pai, porque o Senhor é fiel e o Senhor cuida das nossas vidas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Por favor, oração conosco. Rei, estará nos auxiliando nessa manhã também. Eu quero justificar aqui de imediato a ausência dos pastores regional e do local. Hoje é terceiro domingo do mês, não é isso? Não, quarto domingo do mês. E é batismo no tempo central. Então eles estão lá na coordenação, o pastor Jorge Luiz Teodoro e o pastor Vandeci. Estará trazendo a palavra nessa data importante que é o batismo. Me parece que temos aqui 4 candidatos passando pelas águas, né? Afogando o pecado e nascendo para Cristo. Dando sequência, a lição de número 4, o drama de Jó. O textual se encontra no livro de Jó, capítulo 2, versículo 21. Você que está na sua residência, nesse domingo gostoso, nessa temperatura agradável. Capítulo 2, versículo 21, textual, e disse: Nu nasci do ventre da minha mãe, saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecermos fiel ao Senhor. Quero fazer aqui dar um parentesco. A Bíblia cronológica é aquela que traz ênfase às datas. Então a Bíblia cronológica, ela inicia-se com Gênesis e depois o livro de Jó. Jó também nasceu em Ur, né, como a gente falou aqui na primeira. É só um lembrete. É Bíblia cronológica. Cronológica que dá ênfase às datas. Ok? Aí depois do canon foi colocado Gênesis, nessa sequência que vocês todos conhecem. Mas falando aqui, a leitura diária está em Jó, na segunda-feira, capítulo 1, do versículo 13 a 15. Na terça, Jó, capítulo 1, também, versículo 16. Na quarta, Jó 1, 17. Na quinta, Jó 18 a 19. Sexta, Jó de 1 a 20 e 22. Sábado, Jó 2, de 6 a 8. Satanás e a saúde de Jó. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, do 13
22, no capítulo 2, do 6 ao 8. Jó, capítulo 1, versículo 13. E sucedeu-se um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os saldeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse, o outro aqui são servos: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. O versículo 18, estando ainda este falando, veio outro e disse, estando os teus filhos, as tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, e eis que um grande veio, versículo 19, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. 20. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. 21. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Deus e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus a falta alguma. Agora vamos para Jó, capítulo 2. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até a altura da cabeça. 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Continuação 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. O capítulo 7 e 8 estavam juntos, eu li e agora repeti o 8º. A síntese geral dessa lição, é mostrar que Jó manteve a sua fidelidade a Deus. Agora vamos ouvir os louvores e depois daremos sequência a essa lição. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor e vocês que nos assistem nessa live, vamos adorar o nome do Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tens motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem
motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tens motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. Tudo leva-nos a interagir. E que a irmã louvou o Senhor com essa linda voz agradável, dando referência ao livro de Jó. Ainda interagindo com os professores, a partir desse drama, temos a oportunidade de refletir a respeito do sofrimento, modelo de comportamento que cristão deve ter para a própria vida diante das adversidades. Continuando nesse aspecto, a grande diferença entre quem tem confiança em Cristo e está na forma que se passa pelo caminho do sofrimento. Assim, Jó é um grande exemplo à fé da paciência para os cristãos. Quando eu estava pesquisando sobre Jó, me fez lembrar do último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Está registrado assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Lembra que eu fiz menção da cronologia, dizendo que o livro de Jó era o segundo depois de Gênesis. E agora, no Antigo Testamento, né, velho aqui sou eu, vem a confirmação de Deus. Aí nós vemos a diferença daqueles que servem a Deus e os que nos servem. O que nos serve a Deus ia cair numa blasfema, misericórdia. Por muito menos esses dois ouvidos aqui que um dia
serão comidos pela terra, porque é pó, e por pó voltará. Já ouviu pessoas na televisão, pregadores, falando: coloca Deus na parede, você é dizimista, você é ofertante, você não pode passar por isso. Olha, a própria Bíblia diz: no final dos tempos haveriam falsos profetas. O importante é ver a igreja cheia, e não cheia de compreensão, sabedoria dentro da palavra, e sim cheia em números. Por quê? Porque quanto mais gente ofertando, quanto mais gente dizimando, melhor financeiramente vai ser aquela denominação. É o que tem nos dias atuais. Não vou aqui numerar a igreja, não vou falar nada, só vou colocar um parecer. Com os teus olhos você verá aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. A gente pode tomar como base as 5 virgens nécias, loucas, e as 5 prudentes. As prudentes tinham cheio de reserva de azeite. Prudente por quê? Porque se obedecia a palavra, estava cheia do Espírito Santo, que simboliza o azeite. E as outras, deixando o dia a dia. Eu estava observando ontem, aniversário de um dos netos, a gente fez uma pequena comemoração, porque tem que evitar aglomeração, e batizou e se entregou ao mundo de novo. Durante a leitura da palavra, foi brincar com o cachorro. O cachorro é irracional. O Frederico lá em casa é irracional. Fez carinho, ele vai mesmo. Eu olhei aquilo e falei: eu não posso julgar, porque amanhã ou depois pode voltar para o Senhor. É assim, pastor? Mas são essas pequenas falhas que Deus observa. Deus está observando tudo, nesses momentos, tudo isso vai ser escrito no livro da vida. Eu vou passar a oportunidade agora para o Diácono Vanderlei, que dá na sequência em alguns tópicos dessa lição de hoje. A paz do Senhor para todos, para você que está em casa, para você que está aqui na nave da igreja. Deus te abençoe, que nós possamos nesta manhã alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, pois este é o verdadeiro alimento, é a palavra do Senhor. E nós precisamos, nestes últimos dias, estar alimentados com a palavra. Nunca se precisou tanto da palavra de Deus como nos dias atuais. Nós precisamos realmente desta palavra. Aleluias. Muitos, a exemplo de Jó, têm perdido tudo. Muitos têm perdido parentes, muitos têm perdido empregos, negócios, muitas portas têm fechado. Então, é momento de nós mergulhar realmente na palavra de Deus para compreender o que está acontecendo e poder ajudar também as pessoas, porque muitos estão desesperados, muitos estão no fundo do poço sem saber o que fazer, mas do Senhor vem a resposta, e o crente tem a resposta para este mundo, porque nós temos Jesus. Que Deus venha nos dar graça neste momento. Aleluia. O primeiro tópico da nossa lição é exatamente falando sobre a tragédia econômica, sobre exatamente o que aconteceu com Jó. Jó teve um grande sucesso, né? Se fosse nos dias de hoje, seria um empresário bem-sucedido, um homem que seria requisitado para dar cursos, palestras, para explicar o porquê do seu sucesso
diz a Bíblia que era o maior de todos do Oriente. Então, um homem respeitado, a palavra dele tinha muito peso. E isso acontece também nos dias de hoje. Mas exatamente aí começou o sofrimento de Jó. Exatamente no sucesso econômico. De um momento para outro, Jó perdeu todo o seu rebanho. Todo o seu rebanho foi destruído. Então é como se fosse hoje um empresário que de repente perdesse toda a sua empresa, tudo aquilo que lhe dava renda. Então, de repente, todo o seu meio de transporte, tudo aquilo, toda a sua produção de carne, de leite, acabou, chegou a zero. Agora, o que nós vemos, irmãos, é aí a diferença, né? Aleluia, como foi lido aqui, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há alguns anos, aqui na nossa cidade de Belo Horizonte, havia um empresário bem-sucedido no ramo de calçados. Ele tinha uma rede de lojas de calçados e, por algum motivo, a empresa dele começou a ter problemas. E, geralmente, o rádio não noticia suicídio. Mas como foi uma coisa muito rápida e era uma pessoa conhecidíssima, eu me lembro que eu estava trabalhando, ouvindo uma rádio, e o repórter falou: o senhor fulano de tal suicidou-se. Depois que a palavra saiu, não tem como consertar. Mas exatamente porque ele sofreu uma queda financeira. Ele sentiu vergonha de que ele passaria a ser um homem comum, uma pessoa pobre. E talvez devendo a muitos, não queria passar por isso, não queria ter essa vergonha. Tirou a própria vida. Mas Jó permaneceu. Jó permaneceu. E ainda, aleluias, no segunda parte do seu sofrimento, no segundo subtópico, o adversário também destruiu todo o seu campo, tudo aquilo que o campo produzia, todos os alimentos, tudo, enfim. E Jó continuou o mesmo, não alterou a sua posição, porque foi coisa muito rápida mesmo. Mas o que eu gostaria de dizer para você, isso serve principalmente para nós, os cristãos, porque o adversário vem usando muitas vezes esta arma para tentar nos destruir. O adversário, primeiramente, destruiu ainda as ovelhas, destruiu todos os camelos, todos, mas veio o terceiro mensageiro. E este terceiro mensageiro trouxe uma mensagem mais difícil ainda para Jó. Disse: olha, estavam os teus filhos comendo e bebendo na casa do seu irmão primogênito. De repente, veio um vento, deu sobre a casa e todos os seus filhos morreram. Irmãos, e nós vemos, quem conhece a história de Jó sabe, a grande preocupação de Jó era exatamente os seus filhos. Ele tinha os seus comércios, tinha os seus negócios, mas pelos filhos ele oferecia sacrifício a Deus. Ele se dedicava, ele negava-se a si mesmo em favor dos filhos, em favor da sua família, porque ele sabia que os filhos
são herança do Senhor. Ele zelava desta herança de uma forma exemplar. Permite aqui. Pois não? Um parecer. Ele derramou uma escala retroativa na vida de Jó. Ele começou no lado comercial, foi descendo, foi observando as feições de Jó, porque não tem acesso ao nosso pensamento, foi o que foi falado domingo passado, e não foi tocando, vou tocar na família. Aí põe todos os filhos mortos. Domingo passado eu falei, quinta-feira eu pregando aqui, eu comentei isso. Quando um dos meus irmãos passou pela operação no coração e morreu, meu pai sentava, ele tinha a cadeira dele, pessoal, que ele sentava, chamada cadeira do papai, que ele estendia as pernas, ele sentou ali. Geralmente ele sentava e puxava, e a cadeira ficava como se fosse uma poltrona confortável, né? Essas que tem nesses ônibus aí. Esse dia ele não sentou, tomou essa postura que eu estava aqui e ficou olhando, parado, olhando o vazio do mundo com a dor. Aí quando eu li o livro de Jó, quando eu me converti o livro de Jó, eu lembrei dessa passagem do meu pai. Só o pai que já perdeu um filho que sabe a dor que é. Só Deus que enviou seu filho aqui na terra para nos salvar e que sabe a dor que é. Ele mesmo disse: Pai, por que me abandonastes? Deus não estava abandonando Jesus, estava abandonando o pecado que ele estava pagando. Jó não estava pagando pecado nenhum, nós vamos ver aqui no decorrer da lição. Ele não estava pagando pecado nenhum, ele estava servindo de exemplo para Satanás. Estes o meu servo Jó, toca nele para você ver. Aí Jó veio tocando, veio descendo a escada, retroagindo, primeiro os bens materiais, por fim, agora eu vou tocar na família. Tocou, ele sentiu, aí depois tocou nas feridas, abriu ferida no corpo. Amados, a porta da casa de Jó, imagina a sua porta, a sua residência, sendo local, a porta sendo local de colocar entulho, nos dias atuais, lixo, excremento, a chegar ao ponto dos cachorros ficar lambendo as feridas dele. Você não sabe o que é excremento? Procura no dicionário. Em respeito ao lugar que eu estou, eu não vou dar sequência. Faz favor. Pois bem, irmãos. Muito obrigado. Continuando, irmãos. Jó, ele tinha essa preocupação de interceder pelos filhos. E se você tem filhos, eu abro aqui um parêntese. Comece a se preocupar. Comece a buscar a Deus para eles. Porque à medida que você vai buscando, Deus vai abrindo os seus olhos, vai te dando condição de compreender realmente o que está acontecendo no mundo. Se os filhos de Jó precisavam de um pai que sacrificasse por eles, hoje os nossos filhos precisam muito mais. Precisam de um acompanhamento, porque o mundo está de olho nos nossos filhos. O mundo, nós já estamos idosos, para eles não interessa, para eles interessa a juventude. E o mundo espera conquistar para si os nossos filhos, mas nós precisamos ganhar o mundo e precisamos começar ganhando a nossa família, ganhando os nossos filhos para o Senhor Jesus. Pois bem, este foi um golpe tremendo para Jó, tremendo, porque, como eu disse, era a preocupação dele. E do nada, antes que o segundo mensageiro terminasse a mensagem, chegou o terceiro, trazendo a tragédia total, trazendo a conclusão daquilo que o diabo havia feito. Mas é importante você observar a reação de Jó. E essa reação é a reação do verdadeiro cristão. Aleluias.
porque ele fala: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Bendito seja, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus nos dá, nós nos alegramos, mas quando por algum motivo perdemos, nós nos entristecemos. Como Jonas. Jonas alegrou-se quando Deus plantou uma boboreira, mas quando ela morreu, ele se angustiou. E a nossa reação deve ser a mesma. Aleluias. Lá, Filipenses capítulo 4, versículo 4, que o Novo Testamento, irmãos, é a conclusão do Antigo. O Antigo é uma sombra. O Novo Testamento é a realidade que vivemos hoje. Filipenses 4 e 4 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, o nosso Pai. Não mudou, a palavra de Deus não muda. A mesma palavra que Jó tinha naquele dia, teve naquele dia, é a mesma palavra que deve ser a palavra do crente: glorificar, agradecer a Deus, exaltá-lo por tudo que tem feito. Mesmo que aos nossos olhos seja muito difícil, mas glorificamos o Senhor. Mesmo que para nós seja como uma espada, mas vamos glorificar o nosso Deus, porque Ele tem todo o poder. E o adversário, ele não descansa. Aqui diz o texto, né, no final do tópico, do primeiro tópico, que o Satanás atingiu a Jó exatamente na área comercial, mas ele não ficou satisfeito. Passou também para a área da família, mas também não ficou. A gente não sabe, eu não imagino quanto tempo se passou até que Satanás retornasse à presença de Deus. Jó havia perdido tudo, mas ainda tinha alguma coisa em si, ele tinha a sua saúde. Eu não sei quanto tempo se passou, mas algo mais grave viria a acontecer. Eu volto a palavra para o nosso líder. Amém. Amados, eu vou aproveitar aqui um viés da palavra do maestro Vanderlei, muito bem explicada. E aqui na revista do professor tem um apêndice aqui, o exemplo de Jó. O crente deve refugiar-se em Deus. É preciso, aí vai o apêndice aprofundando, é preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Você é o esteio da casa, você é o homem, então compete a você fazer uma pequena explanação para os adolescentes, para os jovens. Foi o que o maestro colocou aqui. Perder um filho para o mundo é a morte espiritual. Perder um filho para o mundo e está perdendo fácil. Quando eu comecei na Assembleia, Vanderlei, dessa época também, que nós dois somos da mesma geração, era aconselhado não ter televisão em casa. Pessoal mais antigo aí falava assim: ah lá, o chifre do Satanás. É assim, Vanderlei, é o chifre do Satanás. Bom, a igreja não estava errada. O que veio depois é a internet. E o celular, há tempos atrás eu peguei um biscate, porque eu comprei um carro, eu precisava de um dinheiro extra, e um jovem virou para mim e falou: eu estou afastado dos caminhos do Senhor, porque eu não estou aguentando. Eu falei: o que foi, meu querido irmão? Eu tenho olhado aqui no celular, ele estava abrindo aquela página que fala sobre sexo, 4 letrinhas. 4 são os primeiros livros do Evangelho. São as 4 letras que trazem a perdição.
E aqui não sou eu, não estou dando, né? Não estou aqui exortando a igreja. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o que o Senhor em estudo e devoção. Toda a revista de escola dominical, como eu li aqui, faz uma ênfase, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se não tem uma ideia, baseie-se nesses versículos, que você vai ter condição física e espiritual para explanar alguma coisa, porque está dentro da lição. Está dentro da lição. Aí você vai, né, subir os degraus. Satanás desceu para trucidar. Você vai subir em direção a Deus. E o Espírito Santo vai dar capacidade. Professor Leonardo, por gentileza. Amém, irmãos. Novamente eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os irmãos tá aí hoje conosco aí, né, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Para nós é o melhor momento, né? Eu sempre falo aqui com os irmãos, porque estar na casa de Deus é estar no melhor lugar do mundo, né? Deus, ele imagina aí se o mais ricão aí chamasse nós para passar umas horas na casa dele, né? Deus não é o mais ricão, né? Deus é o criador do universo. Nós estamos na casa dele. Nunca esqueça disso quando você pisar os pés ali, né? Sobre isso. Nós estamos entrando na casa, não é na casa de qualquer pessoa, na casa de Deus. Então eu me sinto muito privilegiado nesta manhã. Essa lição é uma lição importantíssima para aqueles que querem viver pela fé, né? Porque viver pela fé é uma escolha. Nós temos que escolher viver pela fé. Deus nos deu essa graça em Jesus Cristo, de viver pela fé. O livro de Jó, ele é um livro muito importante, meus irmãos, porque é um livro que tem alguns pontos fortes para a nossa vida. Um deles é de que o nosso Deus, ele deve ser o centro de todos os nossos desejos. Quando o homem coloca Deus como centro de todos os seus desejos, de toda a sua vontade, ele vence. Ele vence. Agora, se os seus desejos, se as suas vontades, elas é limitada a algum tipo de conquista, você está frito, você está perdido. Por quê? Porque tudo que o homem conquistar nesse mundo é passageiro, é transitório, acaba. Deus não. A relação do homem com Deus, ela permanece para sempre. É algo que começa nesse mundo e termina na eternidade. Foi o fundamento da vitória de Jó. Foi o fundamento da vitória de Jó. Por quê? Porque a atenção dele, o projeto de vida dele, estava baseado em Deus, né? O homem tem uma casa boa. Para que o homem constrói uma casa boa? Jesus falou. Jesus disse assim, ó: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o quê? O vosso coração, né? Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O homem tem uma casa boa. Para que os homens constroem riquezas? Para colocar a sua segurança na riqueza. A Bíblia fala sobre isso. Para que o homem almeja ter uma família bacana, uma mulher bonita do seu lado, um carro bom na sua garagem? Tudo isso, os homens carnais, eles fazem isso para quê? Para
para se mostrar uma postura diante da sociedade. Só que com Jó, a conversa era diferente. Jó, ele construiu todo o seu patrimônio, construiu uma família estável, uma família estruturada, mas o coração de Jó estava firmado em Deus. Porque lidar com a perda, irmãos, não é fácil, né? Você trabalha o ano todo para construir algo, ou a vida inteira, numa economia fragilizada, difícil, né? Como a nossa, como nós estamos vivendo. É muito difícil você trazer para casa, granjear algo, e de repente você vê aquilo tudo caindo por terra. É muito difícil lidar com isso, emocionalmente, né? Os irmãos, eu creio que os irmãos já tiveram perdas nas suas vidas. Eu já tive perdas. Eu tive perdas, irmãos. Foi há mais ou menos 7 anos atrás, 6, 7 anos, eu montei uma empresa. Eu estava com quase 20 funcionários, contratos nas melhores construtoras de Belo Horizonte. Parecia que eu ia explodir. Eu falei, dessa vez eu vou encanar. Contratos, naquela época eu tinha contratos de mais de 100 mil reais. Era muito dinheiro. Isso há 7 anos atrás era muito dinheiro. Fui lá, comprei um carrão bacana na época. E quando parecia que ia dar tudo certo, tudo caiu por terra. É difícil. Eu fiquei tão abalado emocionalmente que quando o meu celular tocava, Sérgio, eu dava ânsia de vômito. Quando eu ia caminhando para o lado onde que eu estava prestando serviço, o meu estômago começava a embrulhar, pastor Scofield. E eu comecei a pensar, meu Deus, que é isso? Que coisa estranha, que coisa desagradável. Você vê um sonho caindo por terra. No caso de Jó, ainda foi mais forte, porque o caso de Jó não foi um sonho, era uma realidade. Ele era o homem mais rico do Oriente. Se fosse hoje, irmãos, ele estaria encabeçando aí a fila desses mais ricões do mundo aí, que nós conhecemos. Tem muito ser humano, irmão Léo, que numa passagem como essa se apega à bebida alcoólica ou às drogas. É a fragilidade. Mas quando você tem a sua fé direcionada em Deus, e que o seu maior almejo, irmãos, escreve isso aí no coração, porque Deus me ensinou isso. Quando o maior almejo da sua vida é Deus, não tem quem te abate. Não tem. Por quê? Porque Deus, Jesus, certa vez ele pregando, ele falou assim, ó, eu sou o pão da vida. Porque todas essas coisas, irmãos, por que o homem constrói tudo isso? Buscando uma fonte de alegria, uma fonte de prazer para o seu coração. Por que você compra um carrão bacana, uma casa boa? Para isso. Você olha, aquilo te dá uma sensação bacana no seu espírito, no seu ser. Porque o carro de 100 mil reais, o carro de 10 mil te leva ao mesmo lugar onde que o carro de 100 mil leva. E por que eu tenho que comprar o de 100 mil? Por causa da vaidade, status, o prazer, né? O prazer. Você vê o seu irmão tendo necessidade do seu lado, mas você prefere comprar um bem mais caro do que ajudar o seu irmão. É assim ou não é? É assim. Agora, para quê? Vaidade.
Agora, quando o homem tem a sua fé firmada em Deus, ele se torna um vencedor, como Jó se tornou. Porque, por bem menos, as pessoas estão abandonando o Senhor Jesus. Bem menos. Por bem menos, as pessoas estão suicidando. Por bem menos, as pessoas estão enlouquecendo. Por bem menos. Então é preciso nós aprendermos, ter e viver essa fé que Jó tinha. Toca nos animais, toca nos bens, no conforto. Porque quando toca no conforto nosso, irmãos, mexe com o íntimo dos nossos corações. Se hoje você está comendo aí a carne que você quiser comer, você vai no lugar que você quer ir, você tem liberdade. Agora, quando tira isso de você, porque quando Jó perde a riqueza dele, a vida social dele vai junto. Já pensou os finais de semana de Jó? Vai lá em casa, Jó, almoçar. Vai lá, chegou aí, ó, uma carreta de ovelhas para Jó. Vamos usar assim a expressão, né? O presente que o rico manda para o outro é assim, né? Uma carreta de ovelhas. Encosta lá na porta da casa de Jó, lá uma Ferrari novinha, se fosse hoje. De repente, tudo isso some. Some. Quando some a riqueza de Jó, some a influência. Ninguém mais acreditava em Jó, já pensou? Os amigão de Jó, os ricões, né? Olhar para Jó e falar, esse homem acabou. Esse homem acabou, ele está falido. Mas não tinha... A esperança de Jó estava firmada em Deus. Os amigos, ficar próximo àquele que estava, né? Não sendo repetitivo, que eu já falei isso aqui várias vezes, foram 7 dias e 7 noites, os amigos, em vez de abraçar, de trazer uma palavra de conforto, só ficavam olhando, só olhando. Eu coloquei aqui, esses amigos se importavam verdadeiramente com Jó, porque choravam e ficavam ao seu lado por 7 dias e 7 noites. Contudo, mais tarde, falhariam de modo trágico com Jó, por não ter dado ouvidos à defesa e aos seus argumentos. Começaram a julgar, não é possível, Jó está cheio de pecado, Jó fez isso, fez aquilo. É o que acontece nos dias atuais. Verdade. Então a pressão que veio sobre Jó foi muito grande, né? Depois a família, perder a família, meu Deus. Tem muita gente sofrendo assim hoje. Tem muitas pessoas que já não têm prazer, põe a comida no prato, não consegue comer, né? Por quê? Porque um campo de negatividade, de coisas negativas, cercou a sua família, a sua casa. Mas se você colocar a sua esperança em Deus, como Jó colocou, a história muda, né? Jó, ele disse, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá. Jó estava falando da mãe. Quem é a mãe de Jó ali, irmãos? Nicodemos perguntou a Jesus, porventura eu posso voltar para o ventre da minha mãe sendo velho? O que Jesus falou com ele? Não pode, né? A mãe ali é a terra, né? Que Jó falou. Ele veio da terra nu e para a terra ele ia voltar nu, porque ninguém pode voltar para o ventre da mãe mais, né? Então eu vou voltar nu. Mas a esperança dele em Deus era tão forte que ele sabia que mesmo ele voltando, o Senhor o acolheria para si. Ele falou assim, ó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu coloquei aqui, contudo Jó não blasfemou contra Deus, ele não amaldiçoou os caldeus nem os sedeus, aqueles que foram lá e roubaram ele, não amaldiçoou, coisa que a gente faz hoje. Exatamente. Muito menos o Senhor, tão poucas pessoas ideias, nem não pensou em suicidar. Não. E aí Satanás olhou.
apenas lamentou-se por estar vivo e estar de experimentar tão grande dor. Lamentou, eu quisera ter nascido para passar pelo que eu estou passando. Não queria ter nascido. Então, uma coisa que me chama muita atenção no livro de Jó também, queridos, é a batalha espiritual. A batalha espiritual, ela é uma realidade em nossas vidas. O homem, ele pode ser inteligente do jeito que for, né, Vanderlei? Ele pode ter conhecimento do jeito que for, né? Mas para vencer uma batalha espiritual, só em Deus. Ninguém consegue vencer os ataques do inimigo pelas suas próprias forças, pelas suas próprias condições, pelo seu próprio conhecimento. Ninguém. Eu sou forte espiritual. Eu conheço demais. Esquece isso, irmãos. Esquece isso. Se você não confiar no Senhor, você não vence o mundo espiritual. É uma realidade. Existem artimanhas no mundo espiritual que seduz o homem. O homem, ele mata a si mesmo rindo. Ele se autodestrói rindo. É uma realidade que está retratada dentro do livro de Jó, é a batalha espiritual. Jó, se ele fosse pelas suas próprias forças, não ia sobrar nem pó dele. Mas ele humilha, né? Ele humilha. Ele vai para o abrigo de Deus. Para finalizar aqui, pastor Scofield, outro ponto que me chama a atenção na história de Jó, que a prova, ela tem um início e tem um fim. Amém. Ninguém, confiando em Deus, morre na prova. A prova, ela tem um começo e ela tem um fim. Só quem morre na véspera é o peru. Se você está passando por uma prova, tenha isso na mente. Ela não vai durar para sempre. Se você permanecer em Deus, você vai vencer. E tem prova que parece que não adianta o pastor orar, o pai orar, a mãe orar, o avô orar. Parece que não adianta. É você e Deus. Paulo, em Gálatas 3:27, eu coloquei aqui, afirma: de certo modo, Paulo está dizendo, havendo despido as vestes do pecado, vistam-se. Passou pelo batismo, se converteu, agora mais e mais, com o manto da justiça de Cristo, de modo que sempre que Satanás trouxer a lume a percamissionidade de vocês, lembre-se imediatamente dele de novo, estado que desfrutam junto a Deus. Então, na hora que aparecer qualquer dificuldade, lembre de Deus, né? E firmando aquilo que eu escrevi aqui, William Hendrickson, palavras de William, ele toca tanto na justiça quanto na santificação. Porque Satanás tanto toca na justificação como na santificação. É o que o Léo está colocando aqui. Significa que, havendo aceitado a Cristo e sendo sido batizado, o crente agora não deve descansar em seus lauréis, mas deve prosseguir, pondo em prática o que já havia feito em princípio. Que mudou, salientou, acabou. O nosso sonoplasta está avisando ali que restam poucos minutos. Então, eu queria desejar a você 1 minuto, ao reverendo aqui 1 minuto, e a irmã fechará com um lindo louvor. Amém? Então, já terminando aqui, irmãos, só firmando o que o nosso irmão Vanderlei disse sobre família. Aqueles homens, eles acreditavam no futuro dos seus filhos, né? Os patriarcas, Abraão, Jacó,
a convicção de que os filhos deles seriam homens bem-sucedidos no futuro, era o que alimentavam eles para cuidar, para ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Parece que a nossa geração não acredita nisso mais. Parece que a nossa geração, parece que ela não acredita no futuro da sua própria geração. Até a nossa geração está tendo dificuldade para abençoar os seus próprios filhos, para ensinar eles a palavra de Deus. Jó não. Jó acreditava. Ele acreditava na sua geração. E eu quero convidar os irmãos nessa manhã, você que é pai, você que é mãe, acredite na sua geração. Acredite que o seu filho, eu oro pelos meus bisnetos. E olha que nem neto eu tenho ainda. Eu oro por eles. Por quê? Porque eu acredito na minha posteridade. Eu acredito. Eu acredito que se Jesus Cristo não voltar, a minha posteridade será uma posteridade de homens e mulheres de Deus. Essa é a minha convicção. E todos nós temos que ter essa convicção. Abraão teve essa convicção, Isaac teve essa convicção, Jacó teve essa convicção. Jacó pode ter os defeitos que tiver, alguns até falam mal de Jacó, mas para mim, Jacó ele foi um exemplo de pai de família. Então, todos nós temos que acreditar na nossa posteridade. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Scofield, irmão Vanderlei, os irmãos, em nome de Jesus. Irmã Paulo vai fazer oração, mas a última frase da conclusão, o patriarca permaneceu de pé diante da provação. Esse é o conselho que eu dou para vocês na live e a nós, e a mim principalmente. Permanecer. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos nesta manhã pela oportunidade que o Senhor nos deu. Queremos, ó Pai, agradecer por tudo. Que esta palavra, Senhor, permaneça em nosso coração, venha trazer para nós o refrigério, que nós possamos compreender a grandeza da misericórdia do nosso Deus. Pai, ajuda-nos a interceder pelos nossos filhos, pela nossa posteridade, meu Deus, seguindo o exemplo dos antigos que vieram antes de nós, e que possamos, ó Pai, alcançar o privilégio de lá na glória contemplar a nossa geração na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Por favor, tragam a salva para tirarmos uma pequena oferta.